Olá, como está? Sejam bem-vindos a Conhecimento Intrigante. Antigamente, fazer parte de uma batalha era uma experiência assustadora. Era necessário muita coragem para enfrentar lanças, machados e flechas e espadas. E para auxiliar seus guerreiros se manterem firmes na luta, eram realizados os rituais de preparação antes do combate, que já era comum, onde até mesmo os guerreiros mais respeitáveis perdiam o autocontrole durante as batalhas e assumiam um comportamento animalesco sobre eles e que amedrontava até mesmo seus companheiros. Hoje falaremos dos 7 maiores guerreiros vikings, ou vikings. Fredes era uma mulher guerreira, o que era comum na época, já que a força não era medida pelo sexo da pessoa. Curiosamente, ela conquistou seu manto de princesa guerreira ao perseguir sozinha nativos de Benhalha, estando grávida e armada somente com uma espada. Depois disso, chegou a liderar expedições e tinha ganância de querer mais do que foi prometido e a obter sucesso em uma grande empreitada. Fredes chegou a matar esposas e filhos dos parceiros do marido para garantir maior parte de riquezas obtidas em expedições. Harald Andrada. Harald Andrada começou a lutar em guerras em 1030, quando tinha 15 anos, para apoiar seu meio-irmão na época, o rei da Noruega. Eles perderam a guerra e então Andrada fugiu para Kiev, onde ele viveu seus próximos 15 anos. Ele retornou à Noruega em 1046 e assumiu o trono, ficando conhecido como Andrada, ou o governante rígido, tanto pelo seu domínio quanto pela sua sede de guerra. Ele morreu com a flecha na garganta na Batalha de Stamford, em York, na Inglaterra. Ivar the Boneless, ou sem ossos. Ivar nasceu com problema nos ossos das pernas, que se quebravam facilmente. Embora doenças do tipo fossem vistas com maus olhos na época, porque acreditavam que pessoas não viveriam muito, o guerreiro foi um dos mais exitosos da era viking. Prova disso é que Ivar foi a batalhas e lutava muito bem com seu escudo, arco e flecha. No ano de 856, tomou o trono de Dublin e 9 anos depois matou o rei Aelle, responsável por executar seu pai, Ragnar, outro grande guerreiro da época. Ivar não teve piedade com o rei e ordenou que Aelle recebesse um dos sacrifícios mais difíceis a serem suportados na época, a Águia de Sangue, que consiste em esculpir uma águia nas costas, quebrar as costelas e arrancar seus pulmões do condenado. Depois de conquistar mais terras e vencer mais batalhas, foi em Dublin, sua primeira conquista, que Ivar, o Sem Ossos, fixou-se e permaneceu até o fim da sua vida. Bjorn Ironside. Bjorn foi responsável por conquistar diversos territórios, como Espanha, França, Itália e o norte da África. Tornou-se especialmente famoso por ter uma façanha na Itália, quando seu grupo não conseguiu ultrapassar os muros da cidade. Diante dessa dificuldade, Bjorn fingiu estar morto, e seus homens solicitaram ao sacerdote que seu corpo fosse enterrado em solo consagrado, ou seja, dentro da cidade. Quando o caixão chegou à igreja, o guerreiro mostrou-se vivo e, com a ajuda da sua tropa, invadiu e saqueou a cidade. Bjorn permaneceu ativo durante ao longo do período, até que foi derrotado no estreito de Gilbar, onde perdeu 40 navios. Então, fixou residência na Escandinávia, onde ficou até o final de seus dias, vivendo em riqueza. Ragnar Lothbrok. Ragnar também era conhecido como Calça Peluda, porque durante a sua adolescência matou um ninho de cobras venenosa usando uma calça improvisada com pele de animal, resina e areia. Por esse feito, conseguiu a mão da princesa. O guerreiro é um nome importante, já que foi um dos principais responsáveis pela expansão do domínio viking por terras da Europa. Sob seu comando, a navegação foi aprimorada, possibilitando explorar terras além do território viking. Ragnar chegou até mesmo a invadir a França na época do reinado do Carlos II, o Calvo,
que lhe pagou milhares de libras de prata para que não saqueasse Paris. O fim de Ragnar, que era pai de Arwen Ociosos, foi trágico. Capturado pelo rei Aelle, jogado em um poço de cobra venenosa. Infelizmente ele não estava com suas calças especiais, então foi morto pelas cobras. Egil Skalarisson. Egil era conhecido como poeta guerreiro, porque além de participar de batalhas, também escrevia poemas. Reza a lenda que criou seu primeiro poema quando tinha 3 anos, e fez sua primeira morte quando chegou aos 7, tirou a vida de um garoto utilizando um machado. O guerreiro saqueava cidades, e numa dessas ocasiões chegou a matar 11 homens, sem contar com a ajuda de nenhuma pessoa sequer, utilizando como armas seus dentes para rasgar a garganta de seus adversários. Antes de morrer, matou mais uma pessoa. A vítima foi seu escravo, que ele havia ajudado a enterrar seu tesouro. Egil morreu naturalmente quando chegou aos seus 60 ou 80 anos de idade. Berserkers eram um grupo de guerreiros nórdicos, muito presente na cultura viking, sendo principalmente adeptos ao deus Odin. Não existe uma tradução exata para a palavra Berserkers, podendo ser traduzida livremente com pele de urso. Existem muitas histórias nas sagas e poemas da era viking, que contava a bravura e a ferocidade que eles tinham, e que avançavam contra a linha inimiga sem fazer uso de nenhum tipo de armadura. Ainda, nesse poema era dito que tamanha a fúria dos Berserkers que eles mordiam as bordas dos seus escudos para assim tentar controlar a ansiedade antes da batalha. Os relatos se tornam ainda mais impressionantes quando falam sobre a resistência que os Berserkers tinham contra a dor e sofrimento. Eles diziam que a sua pele tornava tão rígida que era capaz de refletir as lâminas das armas inimigas durante a Batalha de Sturmfeld, que ocorreu em 1066 d.C. E houve uma ocasião onde o exército viking, comandado pelo rei Harold, estava em grande desvantagem contra o exército saxão, que era muito mais numeroso que os vikings, e se viram obrigados a recuar de uma ponte de madeira, uma tarefa que parecia impossível, já que ele estava muito próximo e eles estavam atacando. Foi então que um único Berserker se posicionou no centro da ponte e, usando um grande machado, ele conseguiu bloquear o avanço dos saxões. Estima-se que ele derrotou aproximadamente 40 homens antes do final da sua morte, ferido por lanças dos saxões. Mas o sacrifício não foi em vão, já que ele foi capaz de segurar o exército saxão tempo bastante para que o rei conseguisse escapar juntamente com muitos de seus guerreiros vikings. Os Berserkers iam para cima sem medo da morte, gerando caos e confusão. Com sede de sangue, eles causaram grandes estragos. Não era por acaso que os antigos católicos descreviam como homens possuídos por demônios. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se sim, simplesmente deixe seu like, se inscreva no canal. E se quiser conteúdos também, siga no Instagram do canal. Vai estar abaixo. E até a próxima, galera.